Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, especificamente, eu vou falar sobre o filme que eu assisti. Acho que eu tô dando uma dicasinha aqui, né? E outra aqui nos dois baldes de pipoca, que é Jurassic World Dominion, tá? Falar que eu sou um fã número um dos dinossauros, né? Amo essas criaturas, estudo, né, essas criaturas, eu leio artigos, eu vejo vídeos, né? Todo o conteúdo que eu posso consumir sobre dinossauros, né, conteúdo científico, eu consumo. E agora eu vou falar um pouquinho sobre o filme. Então, assim, quem não assistiu o filme, é melhor assistir primeiro, depois ver o vídeo, porque pode ser que apareça algum spoiler aqui, né, nesse vídeo. Mas vamos lá, tá? O filme, pra mim, deixa eu diminuir aqui, né, o telefone. O filme, pra mim, começou bem, tá? Quem assistiu os trailers dos filmes, como eu assisti, né, o prólogo, o trailer, o que os trailers, né, traziam pra gente era a interação entre humanos e dinossauros no nosso mundo, tá? Então, eu esperava que os roteiristas trouxessem a problemática, né, dos dinossauros no nosso mundo, um desequilíbrio ecológico, né, criaturas extintas há 65 milhões de anos, né, convivendo conosco no nosso mundo, interagindo com a nossa espécie e com outras espécies, né? E eu pensei que o filme iria trazer uma problemática desse jeito, tá? O filme no início, né, parece que vai trazer esse tipo de problemática, né, da interação entre humanos e dinossauros, mas logo, né, para frente, a gente vê que os roteiristas mudaram de ideia, não trouxeram o prometido, porque o prometido no trailer, né, até teve mais de um, foi isso. E quando a Maisie liberta os dinossauros, né, no nosso mundo, o que a gente espera é que no próximo filme a gente veja, né, essa interação. Como que os humanos vão, né, viver com os dinossauros e como que os dinossauros vão se comportar, né, no mundo inteiro. O filme começa 4 anos depois desse episódio, da Maisie soltar os dinossauros. Tá? E a gente vai ver que tem algumas inconsistências no filme. Por exemplo, a gente vê em todos os filmes como é problemático e trabalhoso a reprodução dessas espécies dinossauras, né? E a gente vai ver logo no início um centro de reprodução ilegal, ou seja, animais se reproduzindo em, em um ambiente insalubre, um ambiente, né, que não teria como, né, na trazendo toda a problemática que é a reprodução desses animais, né, nos outros filmes, não teria como eles se reproduzirem ali. Mas, né, tudo bem. Para além disso, tá, a doutora Ellie, que tá lá no primeiro filme e volta nesse, gente, outra coisa que eu adorei nesse filme foi o elenco original de Jurassic Park, né, interagindo com o elenco de Jurassic World. Tá? Nesse filme todo mundo teve o seu momento de brilhar. O Alan, tá? A Ellie, o Alan e, é claro, a Claire, o Owen e a Maisie. Todo mundo teve seus momentos, tá? A Ellie, ela foi chamada, né, a doutora Ellie foi chamada, uma paleobotânica, foi chamada para investigar uma nuvem de gafanhotos pré-históricos que estavam, né, devastando plantações. Ela descobre que uma empresa de biogenética, Biosyn, estava por trás disso, tá? E chama o Alan, paleontólogo, para poder ir com ela, né, à sede dessa empresa para tentar pegar uma amostra de DNA de um gafanhoto lá de dentro para poder provar, né, que essa empresa ela é uma empresa criminosa que estava utilizando, né, o material genético que ela tinha para fins lucrativos, né? Quem lê os livros sabe que existe realmente essa empresa nos livros e que há uma problemática inteira, né, relacionadas a ela. Ela de vez em quando faz umas doideiras assim. E o guru deles, tá, o filósofo deles, é
o Ian Malcolm, tá? Que é aquela figura carismática, aquela figura que o mundo está acabando, ele está zen, ele está em paz, tá? E é o mesmo Ian do primeiro filme, tá? Então, assim, a gente vê, eu lembrei muito do primeiro filme, tá? A trilha sonora é maravilhosa, porque a trilha sonora original também está nesse filme, né? A gente vê em alguns momentos, é maravilhoso, gente. Esses momentos, tá? É claro que a história, eu fiquei triste porque pensei eu que essa história ia se passar no mundo externo, mas o roteiro não, precisou de um lugar, tá? De um santuário, ou seja, voltou para um lugar onde tinham dinossauros presos, onde se fazia, né, essa reprodução de dinossauros, além da captura de dinossauros, né, no mundo externo. Ou seja, voltou-se à origem, voltou aquela receitinha de bolo que deu certo no primeiro, deu certo no segundo, deu certo no terceiro, deu certo no quarto, apareceu novamente no quinto, né? E no sexto ela se repete. Né? Não foi algo novo, não teve novidade alguma. Eu acho que poderiam ter explorado muito, tá, os problemas ecológicos causados pelos dinossauros no nosso mundo, mas não fizeram. O Gigantossauro que apareceu, né? Agora eu vou falar dele. Fiquei feliz em ver essa espécie retratada, mas ela não estava retratada da maneira que eu achava que deveria ser. Tá? Não sou paleontólogo, tá? Só sou uma pessoa que gosta de dinossauros e estuda os dinossauros, mas aquelas cristas, aquele negócio aqui em cima do olho, não achei que aquilo, né, fosse característico da espécie. Depois fui pesquisar e realmente, né, não se tem base científica para isso. Tá? Gostei de ver o Piroraptor e o Teresinossauro retratados com penas, tá? Além, teve um outro dinossauro, eu não me recordo qual o nome, mas é um dinossauro da família, da família do T-Rex, tá? Retratado também com penas. Eu não sei se é um T-Rex ou se é um dinossauro da família, tá? Do Tiranossauro Rex, mas ainda filhote, retratado com penas, tá? E o que, né, o filme traz, né, é que essa empresa conseguiu resgatar o DNA original de certas espécies, então elas estavam sendo reproduzidas como elas realmente eram no passado, tá? Então, sim, gostei de ver essa representação com penas, né? Com filamento, com plumagem, com o que você queira chamar, mas não é um dinossauro só com escamas, e não fez esses dinossauros ficarem menos assustadores. Pelo contrário, tá? As cenas com os dinossauros que possuem penas são assustadoras, tá? O pterodinossauro, que é um dinossauro herbívoro, tá? Mostrou o pterodinossauro herbívoro, que é um dinossauro herbívoro, doente, tá? Ele tinha um problema na vista, ou seja, ele não enxergava bem. Quando ele estava indo atrás da Claire, ele estava, né, se guiando pelo olfato, ou seja, mostrou um animal em natureza, um animal doente, um animal herbívoro, né, lutando pelo seu território, ou seja, é isso que os animais fazem, né? Doentes ou sãos, herbívoros ou carnívoros, eles vão cuidar, né, do seu território. Então, para mim isso daí foi um ponto. Eu ganhei meu dia vendo o filme e vendo o elenco original com um novo elenco, né, interagindo, tá? O Alan fazendo gestos do Owen, né? Eu ganhei o filme ali. Para mim, eu ganhei o dia ali, tá? Valeu a pena para mim, que sou fã da franquia, tá? Mas especialistas na área podem dizer melhor do que eu as inconsistências do filme, tá? Outro ponto que eu não achei, né, consistente foi o pterossauro, tá? O Quetzalcoatlus, para ser mais específico, voando atrás do avião, pousando no avião e cortando a ferragem, né, do avião, destruindo a ferragem do avião. Isso é naturalmente impossível, tá? Então, assim, é lógico que é ficção, que a gente tem que saber. A gente sabe que é ficção, que eles têm que criar uma história, mas eu acho que poderiam ter aproximado esses animais mais da sua realidade. Eu não me recordo o nome da piloto
do avião que leva o Owen e a Claire para esse santuário da Biozin, tá? Mas eu acho que ela foi uma personagem que foi pouco explorada, né? Poderiam ter explorado mais essa personagem. O Dodson, que é aquele que é o vilão da história, ou deveria ter sido o vilão da história, né? Que é esse milionário que quer dominar o mundo, que, né, é o cabeça dessa empresa, que aparece inclusive no primeiro filme, tá? É ele que negocia com o Dennis Ned antes dele ir para a ilha, para ele roubar o DNA dos dinossauros, roubar embriões, perdão, de dinossauros, para poder, né, vender para ele. No primeiro filme ele aparece no último filme da franquia. É uma pessoa que poderia ter sido trabalhada muito, né? Um personagem que poderia ter sido muito, muito trabalhado e não foi. Né? Foi um vilão que foi meio deixado aqui de lado, né? E morreu pela mão dos Dilophosaurus, né? Que é uma referência à morte também do Dennis lá no primeiro filme. Então, assim, teve referências ao primeiro filme, né? Teve referências a franquia inteira, mas teve certas inconsistências. Como fã, tudo que tem dinossauro eu amo, eu gosto, né? Amei ver aquelas criaturas novamente sendo retratadas no cinema. Né? Pretendo, se sair, porque eu sou da antiga, tá? Eu tenho os outros 5 filmes em DVD, porque eu tenho aparelho de DVD em casa, que eu gosto de assistir os filmes em DVD. Tá? Se sair um DVD de Jurassic World Dominion, eu vou comprar, né? Fiz questão de trazer esse balde de pipoca para casa, porque, gente, eu sou fissurado, doido. Eu não tenho mais nada de dinossauro em casa, porque o que eu tinha, né, meu sobrinho foi levando, né? Ele nasceu e foi amando os dinossauros como eu amo. Ele foi levando uma coisa, foi levando outra, foi levando uma coisa, foi levando outra, né? E eu estou começando a comprar novamente coisas para mim de dinossauro. Eu comprei essa semana 2 lápis com desenhozinhos com esqueletos, né? Um de estegossauro, outro de tiranossauro, né? E estou aí remontando, né, minha coleção de dinossauros, né? Dizer que o filme é uma obra de arte, gente, não é um documentário, não é um trabalho científico. Então, como obra de arte, eu acho que deixou a desejar pelo roteiro. Eu acho que deixou a desejar porque não explorou os problemas biológicos, né, ecológicos que os dinossauros poderiam ter causado, né, com a extinção e soltura no meio ambiente. Mas, né, como fã, eu gostei de voltar ao cinema para rever essas criaturas, para rever personagens, né, que eu amo, né, e personagens que eu aprendi a amar, a gostar, num mesmo filme. Porque quando você vê a franquia Jurassic Park, ela se encerra, né, no terceiro filme. Começa Jurassic World. A gente não imaginava que no último filme da franquia Jurassic World você teria, né, o elenco principal de Jurassic Park lá presente, interagindo, vivendo experiências novas, mostrando, né, para que veio, né, mostrando que apesar do tempo ter passado, eles estão ali, estão ativos, né, e que conhecem, sabem muito bem o que fazem. Estou falando das personagens, tá? Não dos atores. Os atores também são maravilhosos. E, na minha opinião, ainda tem espaço para uma nova história. Tá? Os roteiristas não fizeram o dever de casa e não falaram dos problemas, vou voltar dos problemas ecológicos causados pela soltura dos dinossauros. Né? São criaturas que não estão, né? O meio ambiente não está preparado para recebê-los, né? Recebeu a revelia, né? Como que vai ser a interação deles com os animais que já existem nesse meio ambiente, né? Como que eles vão interagir com o próprio meio ambiente, né? São animais. Você imagina Triceratops, você imagina saurópodes se alimentando, né, da vegetação e se reproduzindo, né? Como é que a vegetação em certos locais do planeta vai ficar? Você imagina, né, tiranossauros soltos, né, carnotauros, velociraptors e outras espécies carnívoras soltas predando mamíferos, né,
de médio, pequeno e grande porte, né? Ou competindo com os carnívoros daquela região, com os carnívoros, né, que são deste período, né, e não de um período passado. Ou seja, essa competição pode causar um desequilíbrio, pode causar uma redução no número de indivíduos de uma espécie, né? Pode haver, eles poderiam ter explorado inúmeras coisas, né? Eu falei aqui 2 pontos, né, que poderiam ter sido explorados, mas eles poderiam pensar em outras coisas e não em gafanhotos que estavam destruindo plantações e que, né, o elenco original foi lá para descobrir e derrotar essa empresa que estava reproduzindo gafanhotos. Esses gafanhotos também, eles falaram, não sei se era do período Jurássico, acho que é gafanhotos do período Jurássico. Acho que não tem gafanhoto, né? Insetos daquele tamanho não se tem no período Jurássico, né? Se tem muito tempo antes. Ou seja, é outra inconsistência. Apesar de no período Jurássico se ter criaturas gigantescas, os insetos não eram gigantescos naquele período. Os insetos eram do tamanho normal. Tá? Poderia ter até uma outra espécie um pouco maior do que é hoje, mas não uma anormalidade, né? Como ocorreu há muito tempo atrás. Eu não me lembro o período geológico que os insetos eram, né, evidencialmente grandes, porque a gente tem fóssil disso, né, tem comprovação científica, mas não no período em que foi retratado no filme. Tá? O Dr. Wu, né, volta, aquele cientista que consegue recriar os dinossauros, ele volta. No trailer parecia que tinha voltado arrependido de tudo que tinha feito, mas ele se arrepende, né, apenas de ter criado os gafanhotos. Ele não se arrepende de ter criado dinossauros, ele não se arrepende, né, dos experimentos científicos que ele fez para poder treinar, né, de dinossauros e usar como arma de guerra. Ele se arrepende somente dos gafanhotos. Tá? E falando em gafanhotos, né, realmente, gente, nuvens de gafanhotos são coisas muito perigosas. Tá? Devastam plantações e as plantações que eles devastam, né, podem servir de alimento para animais que são nossos alimentos, ou, né, essas plantações também servem de alimento para a gente. Né? Nos Estados Unidos, no século XIX, teve uma grande nuvem de gafanhotos, gigantesca, quando ela passava, ela cobria o sol, né, que foi um problema durante algum tempo, porque as pessoas, né, passaram a perder muito dinheiro, né, e perder alimento. Né? Perder alimento, né, para o gado, perder alimento para a galinha, para os porcos, perder alimento para as criações. Então, assim, realmente é um problema. Né? E a problemática dos gafanhotos não tirou o foco dos dinossauros, mas, né, a interação desses animais no nosso meio também não foi o foco. Né? Acho que a história estava muito subdividida, né? Tinha muitas histórias para contar. Inventaram a história da Maisie, né? A mãe da Maisie, e que a Maisie teve o DNA mudado por causa de uma doença, que a Maisie era clone da mãe. Né? Ou seja, eu esqueci o nome também da mãe da Maisie, que eu sou péssimo com nomes. A filha do Lockwood, né, ela se clonou e ela gestou o próprio clone. E ela criou o clone no início. Quando ela ficou doente e descobriu que era uma doença congênita e que o clone, a filha clone teria, ela alterou todo o DNA desse clone dela, dessa filha dela. E logo depois ela morreu. Ou seja, a menina não era um clone exato da mãe. Ela era uma outra criatura, um outro ser. Ela tinha um DNA diferente. Né? A princípio era igual, mas ela consegue mudar. E o Dr. Wu quer fazer isso para mudar o DNA dos gafanhotos, né? Para fazer com que eles não sejam mais aquilo que foram criados para ser. Né? Pragas que destruíam, né, mais do que gafanhotos normais. Essas são as minhas considerações sobre o filme. Tá? Eu vou fazer um corte aqui para mostrar um livro que eu comprei no shopping, numa feira de livro que tinha lá, que é sobre dinossauros. Fiz o corte aqui rapidinho. É este livro aqui, tá?
500 perguntas sobre dinossauros. A capa é linda, ela brilha, ela é em 3D, tá? Não sei se dá pra ver aí, mas ela é uma capa em 3D. E esse livro, né, ele é maravilhoso, tá? A folha, aquela folha brilhosa de revista, mas aquela folha mais grossinha, e traz 500 perguntas e respostas sobre, né, espécies de dinossauros. Não só sobre dinossauros, gente, tá? Mas traz também sobre lagartos como mosasauro, plesiosauro, tartarugas, crocodilos, né? Então, não é só sobre dinossauros, mas é sobre dinossauros e afins, animais que se relacionam com dinossauros, tá? Fala dos dinossauros que tinham penas e características avianas, tá? Fala sobre a ranfoteca, que é aquele bico de queratina, né? Fala de paleontólogos, do primeiro exemplar de algumas espécies, né, descobertas pelos homens no século XIX, no século XVIII, né, alguns fósseis. Então, assim, é um livro ótimo, muito bom para criança, tá? Mas adulto também, né? Adultos que gostam de dinossauro vão se refestelar, vão ficar doidos aí com essa obra, tá? Muito bom mesmo. Não foi baratinho, baratinho, né? Esse livro eu comprei lá. Comprei no shopping de Teresópolis, né? Nessa feira do livro que tinha lá, uma feirinha bem no início, no andar térreo. Ele foi R$ 60, não foi caro, mas também não foi baratinho. Não é um livro de 20, R$ 30. Mas, sim, eu não me arrependo, acho que super vale a pena para quem gosta, né? Para quem como eu é muito fã, né, dessa série aqui, né? E desses animais. Acho que quem gosta muito desses animais não deveria só colecionar, mas também deveria estudar, né? Até porque conhecendo a história desses animais a gente acaba conhecendo a história do nosso próprio planeta. É, Dizer que quem ama dinossauros como eu, né, tem que se abrir os horizontes para começar a apreciar os dinossauros que estão daí presentes entre nós, né? Eu amo observar pássaros, né? O jeito com que eles andam, com que eles voam em grupo, com que eles voam sozinhos, os cantos, né? E eles são os dinossauros de hoje. Antigamente a gente falava que os crocodilos eram os dinossauros da atualidade, as tartarugas eram os dinossauros da atualidade. A ciência mostra que crocodilos e tartarugas nunca foram dinossauros, né? Mas as aves são um ramo de dinossauros, né? E que estão aqui entre nós. Então, assim, homens e dinossauros, né, coexistem, né? Não aqueles dinossauros do passado, não avianos, como Triceratops, como Tiranossauro, Estegossauro, né? Os saurópodes, como o Argentinossauro, o Brachiosauro. Esses tipos de dinossauros não existem mais. Mas, né, cientificamente é correto falar que homens e dinossauros coexistiram e coexistem, né? Enquanto houver aves e homens, dinossauros e homens, né, coexistem, dividem o planeta, dividem o ambiente. E, infelizmente, né, nós é quem agredimos esses animais, nós é quem agredimos o nosso ambiente, né? O planeta está do jeito que está, infelizmente, é por nossa causa, né? Nós não extinguimos aqueles dinossauros, né, mas extinguimos dezenas ou centenas de outras espécies, né? E outras estão em processo de extinção, infelizmente, pela ação humana. Então fica aqui também, né, um apelo, né? Gente, vamos nos conscientizar sobre os nossos hábitos, hábitos alimentares, hábitos de compra, né? Vamos tentar comprar menos plástico, vamos tentar comprar menos alimento que a gente sabe que a origem não é tão, né, legal, né? Vamos evitar, né, certas coisas na nossa vida para a gente poder também ajudar o meio ambiente. Vamos procurar não queimar, né? Procurar não matar animais silvestres, né? Cobras, não caçar animais silvestres, né? Para nos alimentar, nós não temos essa necessidade. Uma coisa são os povos indígenas que vivem dessa maneira há muitos anos. Outra coisa somos nós que moramos na cidade. Ah, vamos comer um tatu hoje. Vamos caçar uma paca, uma capivara. A gente não deve fazer isso, né?
O meio ambiente precisa desses animais, né? Nós precisamos desses animais no meio ambiente. E esses animais têm tanto ou mais direito de viver no ambiente do que nós, né? Nossa espécie é relativamente nova no ambiente. Tem muitas espécies que estão aqui há mais tempo que a gente, né? E de maneira alguma agridem o ambiente. Nós somos uma espécie nova e a espécie que mais agride o ambiente, a espécie que mais maltrata as outras espécies, a espécie, né, que mais contribui para a morte do nosso planeta, da nossa casa, tá? Até o próximo vídeo. Fica aí minhas considerações sobre o filme. Fica aí a indicação deste livro, tá? 500 perguntas sobre os dinossauros. E fica aí, né, esse recadinho no final. Cuidemos das nossas espécies, cuidemos do nosso planeta.